Empreendedorismo, trabalho e fé. Este é o tema do vídeo de hoje e eu vim aqui na Critério Resultado, ser recebido aqui pelo empresário Kleber Bevenhu, para a gente conversar sobre estes assuntos. Eu espero que você goste. Kleber, muito obrigado por me acolher aqui na tua empresa. Seja bem-vindo, é uma alegria. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado pelo convite, pela honra de ser ouvido por ti. Acompanho o teu trabalho também, acompanho teus conteúdos e fiquei honrado de ser escolhido para ser ouvido por ti também. Maravilha. Kleber, eu queria perguntar primeiro sobre uma iniciativa aqui da tua empresa que eu achei muito legal, que tu convidaste no ano passado o Padre Lucas, ali da Basílica das Dores, para vir aqui na empresa, para conversar com os funcionários, para fazer uma palestra. Fala um pouquinho dessa iniciativa. O Padre Lucas é um amigo, né, um diretor espiritual também, e alguém que tem uma vocação muito concreta para falar com públicos como o da Critério, que é um público de diversas matizes, né? Mas a empresa carrega, isso eu nunca escondo de ninguém que entra aqui, Marcos, a partir do seu fundador, valores que têm a base da civilização judaico-cristã, né, valores inspirados no cristianismo inequivocamente, que ao fim e ao cabo são valores universais, né, da civilização que deu certo, que produziu paz, amor e prosperidade, são valores do cristianismo, né? E aí, dentro disso, enxergando as vocações do Padre Lucas, enxergando as necessidades do dia a dia do mundo do trabalho, eu entendo que nós, uma empresa, hoje não pode mais falar só de produtividade, de meta e de planilha, ou no nosso caso de pauta, de entrega para o cliente, tem que falar de tudo isso também, mas nós precisamos nos abastecer das outras dimensões, né, da metafísica, da espiritualidade, sem impor nada para quem pertence a essa equipe, e isso quem trabalha conosco sabe que nada nunca foi imposto, mas a gente oferece conteúdos desse gênero. Foi nisso que a gente pensou, né, nessa iniciativa nossa, que é a Universidade Corporativa Critério, que justamente é uma iniciativa para nos abastecermos de cultura universal, né? Então, são coisas que não dizem dia a dia, estrito senso, com a nossa área de comunicação, tendências da comunicação, redes sociais, pauta, não, ali a gente estuda filosofia, música, cultura, religião, já estudamos moda, economia, noções básicas, para isso que existe a universidade corporativa. E a dimensão da espiritualidade é uma dessas dimensões, especialmente a baseada no cristianismo, que está na base da nossa cultura, da história brasileira também. Então foi nesse sentido que ele veio, ele fez um programa meu para a Band, também fez uma aula da Universidade Corporativa falando, se eu não me engano, foi o verdadeiro sentido do Natal, a história de Cristo e tal, que foi, acho que foi uma experiência que todos gostaram. E qual foi o retorno do que tu sentiu assim da equipe? A equipe ficou muito atenta, muito aberta, né, feita no momento em que o consumo explode como pauta principal do Natal, o consumo e os festejos, né, que é uma parte menor do Natal, pelo menos em seu sentido cristão, e ali a gente conseguiu fazer com que todos refletissem sobre o verdadeiro sentido do Natal, né? E o fato de estar um padre ali de batina falando do Natal em essência, acho que mesmo para os que não são católicos ou eventualmente cristãos, produz uma reflexão de uma profundidade, então os retornos foram muito positivos. E Kleber, eu queria agora te perguntar sobre o desafio de ser um empreendedor cristão na realidade brasileira. A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma alta carga tributária, que tem desafios legais enormes. Como é que tu conciliou, como é que tu decidiu entrar nesse desafio do empreendedorismo e aliando a tua fé nisso tudo? Né? Marcos, assim, o empreendedorismo, eu acredito que também como várias vertentes da nossa vida, ele é metade projeto, plano de ação,
e outra metade é vocação ou vocação desenvolvida, né? Então eu entendo primeiro isso, né? Acho que é dom de Deus a vocação de empreender, a graça de Deus que a gente recebe. Pode desenvolver ou não pode, e eu em determinado momento da vida senti que havia possibilidade de empreender nessa área. E acho que quem empreende como cristão, eu nunca dissociei e nem vou dissociar. A minha dimensão de cristão não se dissocia de nada da vida. Outras dimensões se dissociam. Essa vai estar presente da onde eu for. E isso não significa que eu vá ser melhor do que ninguém, mas significa que essa carga do que significa ser cristão tem que estar comigo em todos os lugares como uma exigência pessoal, né? O que isso significa? Dimensões éticas aprofundadas, dimensões humanistas aprofundadas, né? Para lidar, como tu disse bem, num universo de competição, e é isso mesmo, com um universo que expõe a tarefa de empreender a muitas vulnerabilidades jurídicas, legais, trabalhistas, burocráticas, governamentais, né? Então, tem a cruz da vida real e a cruz de ser cristão, de se manter mesmo diante dessa vida real, não entrar num jogo deletério, pernicioso, porque, como qualquer área, também o mundo corporativo te apresenta atalhos, facilidades, né, o jeito de montar a equipe, o jeito de se relacionar com a equipe. E isso é muito baseado em valores, né? Então, não tem como seguir um empreendedor cristão, e ao contrário, acho que o evangelho dá várias dicas de empreendedorismo, Sem né? dúvida, Em sem várias dúvida. passagens do evangelho, ensina a arte do empreendedorismo, né? Então ajuda na resistência, na resiliência também, porque fácil não é, fácil não é. Sem dúvida. Eu queria agora te provocar aqui, Kleber, seguindo um pouco nesse tema. Teve uma matéria que eu fiz uma vez com um católico, pai de família, e ele fez uma provocação que me deixou assim inquieto. Ele falou sobre como às vezes os católicos eles estão na missa ali na comunidade, mas às vezes tem uma pessoa do lado, na frente, e ela não tem a menor ideia do que aquela pessoa faz de sua atividade profissional. E uma vez eu estive, quando eu trabalhava na imprensa, não vou citar aqui qual é a seita, religião, enfim, mas eu fui designado para uma pauta, era uma homenagem, e lá nesse local tinha um quadro, assim, era uns 10, 12 anos atrás, não, era um quadro de papel, e lá estava escrito oportunidades de trabalho Uhum. daquela seita ali. E eu achei aquilo interessante, e eu te pergunto assim, tu não acha que talvez essa dimensão seja um pouco, não sei se esquecida ou colocada em segundo plano de nós católicos, darmos mais uma atenção especial para essa parte do trabalho, afinal a dignidade da vida passa também por um trabalho digno, né? Eu não tenho, tu tem toda a razão, Marcos, nessa constatação. Aí vem um pouco de São José Maria, né, que foi o que mais, eu acho, elaborou sobre isso, sobre a santificação por meio do trabalho, né? De trazer a dimensão do que a gente estuda, aprende, né, dos sacramentos, trazer para o mundão, que é a vida do empreendedor, que é a vida na família, e que é aqui onde precisa ser plantadas as sementes da transformação. E aí ser plantadas no meio desse cenário que eu te disse, de competição, às vezes de competição desleal, né? Às vezes é dois pés no peito, né? Então a gente sempre se cobra o dia inteiro dos limites, mas nem da inocência de ser um empresário em que tu não vai ter que, às vezes, competir e ser mais assertivo, mais austero, mais posicionado, porque é um pouco esse o modelo do mercado. E que bom que seja esse, né? Que é um modelo livre, do livre mercado. Mas penso que a gente valoriza pouco isto. E tem muitos empreendedores católicos por aí, muito bem sucedidos, e que são empreendedores que também se abastecem do próprio evangelho, do catecismo, né, dos ensinamentos da igreja, da tradição da igreja, para serem empreendedores.
e noto que também para a escolha de talentos, evidente que não pode ser um quesito discriminatório, mas é um requisito que conta como cosmovisão. O conhecimento, O né? Saber que conhecimento, aquela pessoa trabalha naquela área e exatamente. talvez eu precise É, esteja precisando de uma empresa que cuide da reputação da minha empresa e eu não sei que a empresa do Kleber cuida disso, por exemplo, né? O próprio olhar, por exemplo, de gestão de crise, que a gente já fez, inclusive até de religiosos, de instituições, porque hoje todos nós estamos sujeitos à crise de imagem e reputação, do ponto de vista social, né? A gente até sempre costuma dizer, a Soraya Hanna, que é a nossa sócia que lidera a área de gestão de crise, que nunca se pode perder a essência, né? Que muitos imaginam a imagem como uma coisa de aparência. É também a aparência, mas ela tem que ter sentido, coerência com a essência, senão perde o sentido. Do que a gente está falando quando fala disso? Fala de cosmovisão, de valores, de visão de mundo. Então, normalmente ter essa compreensão, ter essa base espiritual, ter essa formação religiosa, ajuda nesse olhar. Porque, Marcos, tu é jornalista como eu, o jornalismo, de algum modo, criou um conceito de que ser isento, de que avaliar as coisas com imparcialidade, tu precisa também ser asséptico em relação às religiões. E não é verdade. Não é verdade. Porque o mundo não é assim. O mundo não é asséptico, a sociedade é religiosa, multirreligiosa, Sim. né? Então, é salutar que um jornalista tenha também, seja qual for nesse caso, né, a sua dimensão religiosa, a sua prospecção, a sua investigação metafísica, né? Então, às vezes, a imparcialidade vira um fetiche, né? Quase um higienismo espiritual que não é verdadeiro, né? E, às vezes, o jornalismo, com isso, algumas editorias, inclusive, excluem, são preconceituosas. Aí vira o outro extremo. O cara é católico, não, aqui a gente é laico. Sim, um veículo pode ser laico, uma empresa pode ser laica, mas quando não tem a contribuição, por exemplo, de matriz cristã nas suas reflexões e pensamentos, nos seus olhares sociais, numa sociedade como o Brasil será capenga, porque a sociedade é religiosa, a sociedade é 90% cristã. Não se pode negar essa realidade. Isso, e às vezes a gente, por asepsia politicamente correta, nega cristãos em cadeiras de redação, em cadeiras de comando, por ser cristão, né? O que é bastante grave, uma gravidade politicamente correta que passa despercebida às vezes. E, Kleber, eu queria agora entrar num tema que tu conhece bem, que é a política. Uhum. Tu tem uma grande experiência também nesse campo, e agora, nesses tempos de redes sociais, a igreja está se vendo envolta também, não sei se por querer ou sendo empurrada para dentro da política. Eu queria te perguntar sobre a tua percepção em relação a esse tema de que hoje se rotula que um padre é de extrema direita. Nós temos alguns padres que se assumem de esquerda, temos também outras questões da falta, daqui a pouco, de renovação de quadros. Como é que tu enxerga esse cenário? A rede social, me parece, Marcos, ela colocou para fora, ou deu mais visibilidade a conflitos, contradições, ou até crises existenciais, que eram mais internalizadas, isso para a igreja como para qualquer outra instituição. Acabei de falar do jornalismo. Para mim, esse processo tem vários problemas, né? Do excesso de uma abordagem violenta, de uma abordagem odiosa, de uma abordagem intolerante, eventualmente nas redes sociais, mas que era uma intolerância, um ódio que estava velado, mas já existia antes. Não foi só a rede social que criou, eventualmente potencializou. Agora, o lado bom é que ela desacortinou também, deu mais fluxo às informações, deu mais transparência e visibilidade a questões que eventualmente não eram tão trazidas à tona. O lado bom é que a gente está aqui, por exemplo, Estamos aqui gravando. falando disso. Então, tudo isso eu acho mais salutar do que pernicioso. A rede social trouxe um avanço na democratização da informação
que é um fenômeno civilizatório. Não é só um fenômeno de comunicação estrito sensu, é um fenômeno civilizatório, que desacomodou, por outro lado, quem falava sozinho, quem era dono do microfone, ou quem eram eventuais, em todas as instituições, igreja, OAB, sindicalismo, intelectualidade, quem eram os donos dos espaços. Né? Esses foram desacomodados, todos estamos sendo questionados de algum modo. E isso acho mais salutar do que, também de novo repito, mais salutar do que pernicioso. Porque, bom, destampou, jogou luzes onde não tinha tanto. Agora também forçou, é isso que tu disse, a processos de exposição que às vezes geram conflitos, geram contradições, expõem mais. Acho que é um desafio de achar a modulação, Marcos, que todos estamos vivendo, inclusive a própria igreja e os sacerdotes, né? A gente vê o tempo inteiro obras maravilhosas acontecendo, de católicos acontecendo nas redes sociais, né? Conteúdos densos, padres, sacerdotes e religiosas também produzindo materiais impressionantes, claramente iluminados. Agora, vemos outros também se perdendo na vaidade, se perdendo talvez na superexposição, desboroando para um conteúdo mais político, e às vezes até político partidário, do que vocacional, religioso. Né? Então, agora, como é que se lida com isso, Marcos? Eu aí me lembro de uma frase do Ibsen Pinheiro, né? Problemas de liberdade se trata com mais liberdade, não com menos. Né? Eu não acho que a gente vai conseguir patrulhar, acho que é um processo educativo, autoeducativo, um processo que a igreja pode coordenar, formar, achar o ponto. Não é lá um projeto de lei de Brasília. Sim, é o dia a dia, né? É o dia a dia, é o dia a dia livre que vai achar essa temperatura correta. E também a autocrítica, né? O que não pode é transformar a igreja em partido político, para nenhum lado. Nenhum Né? lado. E sacerdote não é político, é sacerdote. Né? O sacerdote só vai no dia da eleição e vota, né? É isto. Agora, claro que a nossa mensagem cristã, tanto é que tem uma doutrina social cristã, né? A nossa mensagem tem um corolário ético, um corolário social, isso tudo está tudo certo. Agora a questão é transformar o que disse o próprio Papa, né, Francisco, a igreja numa instituição social, ou numa instituição partidária, ou numa instituição sindicalista, para todos os lados de novo, né? No momento de polarização, saber que a igreja é a igreja, a mensagem evangélica de Jesus é a mensagem evangélica de Jesus. E a política não é a salvação de tudo, cara, para nenhum lado. Né? Esse é o problema das idolatrias e dos fanatismos. Né? O cara aposta tudo na política, como se a política fosse a redenção. E olha que está falando aqui alguém que é da política, que lida com a política. Mas as pessoas apostam na política a redenção da vida humana. Não, e a política é a governança social. Ela é uma parte da vida humana, né? Principalmente para quem é cristão. A salvação não está na política. Aí vem uma eleição, o cara se frustra e, se bobear, ainda cobra de Deus. Pô, mas eu rezei tanto e não ganhou quem eu queria. Cara, dobra os joelhos 2 vezes, porque tu está errado de esperar uma redenção por meio da política. Né? E aí vale para os extremos de todos os lados, assim, esses que colocam na política peso demais e aí, ao meu critério, esquecendo da verdadeira mensagem de Jesus Cristo, que, graças a Deus, é muito mais do que a política. Né? Sem dúvida. E, Kleber, como é que tu vê essa questão da renovação da política? Será que a gente não está falhando em tentar atrair gente mais nova, com outra mentalidade? A gente vê, às vezes, aí políticos com 5 mandatos, 6 mandatos, 4 mandatos. Eu acho que até nisso, Marcos, as redes sociais de algum modo ajudaram. Né? Eu, por exemplo, na última eleição, a Critério participou de várias eleições municipais, 20 eleições a gente acompanhou muito de perto. E tu vês, por exemplo, no interiorzão do Rio Grande, brotar valores muito, muito, muito bons.
valores de políticos jovens, bem formados, com boa cabeça, né, com uma cabeça conectada e, ao mesmo tempo, não aventureiros, né? E também acho que, em termos nacionais, assim, surgiram talentos, muitos talentos nos últimos anos, e às vezes brotados também desse ambiente de uma nova comunicação, que também apavora os políticos tradicionais, né? Que também foram desacomodados. Agora, isso, Marcos, é um processo geracional, né? Não é essa coisa assim da política um pouco mais coronelista e feita com esses principados, né? É uma marca menos aqui do Rio Grande do Aqui menos, Sul, né? mas é uma coisa geracional, né? E, bem, na última linha é o povo decidindo e é parte do processo democrático também. Vai se legando. Eu vejo muitos casos de sucessão familiar na política, Marcos, que são processos naturais, assim como eu, talvez, vou querer legar a critério para os meus filhos, um pai que é político queira legar a política para o filho dele, isso é da própria vida. E o povo decide que sim, eu quero o filho também. E aí é o que temos, né? E não quer dizer necessariamente que isso seja pernicioso também. Acho que cabe à igreja também formar seus líderes para a política, né? É um papel do qual a gente não pode abrir mão, assim. A gente já está aqui na parte final do bate-papo com o Kleber e eu queria que tu partilhasse um pouco, Kleber, da tua experiência pessoal de católico e eu queria que tu contasse, eu não sei se é parente ou familiar teu, um Bevenhu que está caminhando aí para uma Isso, para beatificação, né? beatificação é o Monsenhor João Benvenu, que é lá da minha terra, de São Domingos do Sul, que é da onde veio a minha família mesmo, que eu tive o privilégio de conhecer como criança, eu e toda a minha família, o Monsenhor João, né, com quem a gente tem laços familiares. Era um homem santo, Marcos, na minha opinião nesse caso, na minha e daquele povo todo que se reúne lá uma vez por ano, era um homem absolutamente apaixonado pela vocação sacerdotal. Uma das várias frases que ele tem, ele dizia: eu não tocaria um minuto da minha vida sacerdotal por nenhum dos prazeres desse mundo. Então era um homem apaixonado pela vocação sacerdotal. O Monsenhor João Benvenuto, que agora já é servo de Deus e está caminhando o processo de canonização dele. Tem muitos relatos de milagre, uma história muito, muito bonita, um homem dedicado à vida sacerdotal. Eu nunca precisei me converter porque eu já nasci convertido, assim, né? Venho de uma família católica, tive um treinamento, talvez meu primeiro acelerador jovem, Marcos, foi o CLJ, lá na Diocese de Passo Fundo. Sim. O 34º CLJ, Dom Urbano Algair, que era quem era o bispo de então. Este movimento me fez mergulhar um pouco mais nas coisas da igreja, a minha aproximação com o Percival Pugina, que é um leigo de muito conteúdo, e foi a partir muito do CLJ que eu passei a ser um católico um pouco mais disciplinado, digamos assim. E eu acho também que é graça de Deus esse amor à igreja, né, com todas as suas contradições, quando na parte em que ela é feita de homens, foi um presente de Deus. Eu nunca precisei racionalizar ou cultivar, porque sempre teve em mim, Marcos, como uma parte indissociável da minha vida. E tenho uma família católica, mas também nunca fui assim conduzido ao catolicismo pela minha família de um jeito fervoroso. Foi um caminho que eu trilhei um pouco por mim e acho que é mais por graça mesmo, sabe? Toda vez que eu entro numa igreja, eu me lembro daquela música, né? Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. E eu me sinto assim, cheguei na casa do Pai, é aqui que, para mim, tudo faz sentido quando eu entro numa igreja, numa celebração. Tem um padre que trabalhou aqui muitos anos também, é da sua família, o Máximo Máximo Benvenhu, Benvenu, sim, que era, se não me engano, era sobrinho do Monsenhor, ou primo, mas também é de lá, da Igreja Auxiliadora. Sim, ficou 52 anos lá. 52 anos. Volta e meia aqui, alguém me conhece, conheci o Monsenhor Máximo, que também é outro homem, essa é a parte santa da família, que também é de lá, também é da nossa família.
A família Benvenu lá tem muita tradição assim de sacerdotes, religiosos, religiosas, coisa que muito nos honra, né? Claro. E o Monsenhor Máximo teve uma passagem linda por aqui, morreu lá, né, no interior, ele Retornou voltou, para São Domingos, né? retornou para São Domingos e teve uma vida santa também, o Monsenhor Máximo. E, Kleber, tem uma passagem da Escritura, da Bíblia, assim, que tu carrega no coração, que te marca, assim, que tu lembra, assim, que tu possa citar? Cara, eu acho que é a parábola dos talentos, sabe? Essa, assim, teria várias, mas essa da parábola dos talentos é para quem vive na nossa vida, assim, do empreendedorismo, da vida de pai, é, da vida de exposição na política, nessa vida das redes sociais, sempre atinente a levar bordoada. Eu, por exemplo, faço comentários todos os dias na Bandeirantes, né? Volta e meia vem pauleira, né? Muitos desistem, quem não concorda, que eu acho que é uma benção, né? Tipo, não concordo com o cara, então vai seguir outro, coisa boa, né? Mas às vezes, por exemplo, alguns me cobram imparcialidade, né? Eu faço jornalismo de opinião. Eu não sou imparcial, eu sou parcial. Eu faço jornalismo dizendo que eu sou católico cristão. Acho um erro esconder-se no trono dos isentos. Para mim não me serve A esse imprensa nos trono. Estados Unidos é transparente É nesse isso, sentido, eu sou né? cristão, sou católico, sou conservador, sou um cara mais posicionado de centro-direita, e é isso é o jeito que eu olho, não significa ser um fanático, um cego, não ter capacidade de análise. Quem diz que um isento, se é que tem isso, né, tem mais capacidade de análise do que um posicionado? Capacidade de análise é outra coisa, tu consegue ter, independente das tuas posições. Ou será que a gente não enxerga esses dilemas todos que a igreja vive pelo mundo, todos nós enxergamos. Isso não significa desonrar as nossas crenças e tal. Mas eu acho que a parábola dos talentos, Marcos, ela te exige todo dia, né? Porque, veja, esses dias eu falei aqui para a equipe, se tu parares para analisar, as melhores partes de ti te foram dadas. Elas são graça de Deus. Aí diz, não, eu treinei, eu desenvolvi, eu corri, certamente, mas ela te foi dada, ela veio contigo. Eu mesmo, a arte de escrever, né, acho que eu mais ou menos consigo ter boas produções textuais, digamos assim. Realmente li, desenvolvi, mas me foi dado desde, era muito patente, desde muito novo, que eu tinha essa... Isso é presente de Deus. Né? E aí tu pensa, pô, tá, então o cara me deu esse talento, e na hora do acerto final eu vou ter que prestar contas do que eu fiz com esse talento. Joguei para o mundo, né? Joguei para os porcos, as joias, né? As pérolas, joguei para os porcos. Eu acho tão bom a gente se colocar nessa posição, não de dívida, mas de resposta perante o alto. Né? Eu te dei estes talentos, o que tu fizeste com eles? Usei para o bem, usei para o mal? Usei para o céu, usei para a terra, e para quem é empreendedor é muito isso, né? O que tu vais fazer com aquilo que eu te dei? Então, ser cobrado por isso eu acho bom, porque te mantém mais ou menos no rumo. Legal. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque no meu caso, eu comecei a participar da igreja como adulto já, né? Já adulto. Já adulto. E a passagem que me marca muito é a conversão de São Paulo. Ah, sim, Não que eu tenha certamente. perseguido cristãos quando eu não era cristão, Aham, mas da mudança de vida, né? Aquilo me toca extremamente, assim, a profundamente, conversão de São Paulo. é. Kleber, muito obrigado por ter tirado um pouco do teu tempo para conversar comigo aqui nesse canal que fala sobre Igreja Católica. Um grande abraço, fique com Deus aí nessa tua missão de empreendedor, de empresário na área da comunicação. Amém, Márcio. Você também aí, parabéns pelo trabalho. Que bom ter um espaço de falar de catolicismo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Parabéns pela seriedade, pela consistência do teu trabalho. Deus te abençoe também. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui com o Kleber Benvenu, empresário aqui de Porto Alegre. Um grande abraço, considere aí se inscrever no canal, deixe o seu like, fiquem com Deus e até a próxima.